Capítulo 7. E a sua própria casa Salomão construiu em 13 anos, de modo que acabou toda a sua própria casa. E ele passou a construir a casa da floresta do Líbano, sendo seu comprimento 100 côvados, e sua largura 50 côvados, e sua altura 30 côvados, sobre 4 fileiras de colunas de cedro. E havia barrotes de cedro sobre as colunas. E estava forrada de madeira de cedro acima das traves que havia sobre as 45 colunas. Eram 15 por fileira. Quanto às janelas encaixilhadas, havia 3 fileiras, e havia uma abertura de iluminação defronte de outra abertura de iluminação, em 3 fileiras sobrepostas. E todas as entradas e as ombreiras formavam retângulo com a guarnição, e também a parte dianteira da abertura de iluminação defronte de outra abertura de iluminação, em 3 fileiras sobrepostas. E ele fez o pórtico das colunas com 50 côvados no seu comprimento e 30 côvados na sua largura. E na frente delas havia outro pórtico com colunas, e adiante delas um alpendre. Quanto ao pórtico do trono, onde ele julgaria, fez o pórtico do julgamento, e forraram-no de cedro, desde o soalho até o vigamento. No que se referia à sua casa em que havia de morar, no outro pátio, estava afastada da casa pertencente ao pórtico. Mostrou ser de trabalho igual a este, e ele passou a construir uma casa semelhante a este pórtico para a filha de Faraó, que Salomão tinha tomado. Todas estas eram de pedras caras, segundo as medidas, lavradas, serradas com serras de pedra, por dentro e por fora, e desde o alicerce até a cumeeira, e fora até o pátio grande. E as pedras caras lançadas como alicerce eram pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. E por cima havia pedras caras, segundo as medidas, lavradas, e também madeira de cedro. Quanto ao pátio grande, havia ao redor 3 fileiras de pedras lavradas e uma fileira de barrotes de cedro, e o mesmo também para o pátio interno da casa de Jeová e para o pórtico da casa. E o rei Salomão passou a mandar buscar Hirão, desde Tiro. Era filho de uma mulher enviuvada da tribo de Naftali, e seu pai tinha sido um homem de Tiro, que trabalhava em cobre. E estava cheio de sabedoria e de entendimento e de conhecimento para fazer todo tipo de obra de cobre. Por conseguinte, ele veio ter com o rei Salomão e começou a fazer toda a sua obra. Ele fundiu então as 2 colunas de cobre, 18 côvados sendo a altura de cada coluna, e um cordão de 12 côvados media a circunferência de cada uma das 2 colunas. E fez 2 capitéis para serem postos no topo das colunas, fundidos de cobre. 5 côvados era a altura de um capitel, e 5 côvados era a altura do outro capitel. Havia redes num trabalho de rede, ornamentos retorcidos num trabalho de correntes, para os capitéis que estavam no topo das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. E ele prosseguiu, fazendo as romãs, e 2 fileiras, em todo o redor sobre esta uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no topo das colunas. E assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no topo das colunas do pórtico tinham a feitura de lírio, de 4 côvados. E os capitéis estavam sobre as 2 colunas, também em cima, perto do bojo contíguo à rede. E havia 200 romãs em fileiras em cada capitel, em toda a volta. E ele passou a erigir as colunas pertencentes ao pórtico do templo. Erigiu, pois, a coluna à direita e a chamou pelo nome de Jaquim. E então erigiu a coluna à esquerda e a chamou pelo nome de Boaz. E no topo das colunas havia um trabalho de lírio, e aos poucos se completou a obra das colunas. E passou a fazer o mar de fundição, 10 côvados de uma borda à sua outra borda, circular em volta. E tinha a altura de 5 côvados, e requeria um cordel de 30 côvados para circundá-lo em toda a volta. E havia ornamentos em forma de bagas abaixo da sua borda ao redor, circundando-o 10 por côvado, rodeando o mar em toda a volta com 2 fileiras de ornamentos em forma de bagas, fundidos na sua fundição. Achava-se posto sobre 12 touros, 3 enfrentando o norte, e 3 enfrentando o oeste, e 3 enfrentando o sul, e 3 enfrentando o leste. E o mar estava sobre eles, e todas as suas partes posteriores convergiam para o centro. E tinha a grossura da largura da mão,
e sua borda era do trabalho da borda de um copo, uma flor de lírio. Continha a medida de 2.000 batos. E ele prosseguiu, fazendo os 10 carrocins de cobre, sendo de 4 côvados o comprimento de cada carrocim, e de 4 côvados a sua largura, e de 3 côvados a sua altura. E o trabalho dos carrocins era este. Tinham painéis laterais, e os painéis laterais estavam entre as barras de junção. E nos painéis laterais que estavam entre as barras de junção havia leões, touros e querubins, e era assim sobre as barras de junção. Acima e abaixo dos leões e dos touros havia festões em trabalho pendente. E havia 4 rodas de cobre em cada carrocim, com eixos de cobre. E suas 4 cantoneiras serviam-lhes de apoios. Debaixo da bacia havia os apoios, fundidos com festões defronte cada um. E a sua boca, de dentro até os apoios, e para cima, era de côvados. E a sua boca era redonda, na feitura de um suporte de 1,5 côvado, e também na sua boca havia esculturas. E seus painéis laterais eram quadrados, não redondos. E as 4 rodas estavam abaixo dos painéis laterais, e os suportes das rodas estavam junto ao carrocim. E a altura de cada roda era de 1,5 côvado. E a feitura das rodas era como a feitura de uma roda de carro. Seus suportes, e suas cambas, e seus raios, e seus cubos eram todos de fundição. E havia 4 apoios nos 4 cantos de cada carrocim. Seus apoios eram de uma só peça com o carrocim. E em cima do carrocim havia um suporte de 0,5 côvado de altura, circular em volta. E em cima do carrocim, seus lados e seus painéis laterais eram de uma só peça com ele. Além disso, nas placas dos seus lados e nos seus painéis laterais gravou querubins, leões e figuras de palmeiras, de acordo com o espaço útil de cada um, bem como festões em toda a volta. Foi assim que ele fez os 10 carrocins. Todos tinham uma só fundição, uma só medida, uma só forma. E ele passou a fazer 10 bacias de cobre. Cada bacia continha a medida de 40 batos. Cada bacia era de 4 côvados. Havia uma só bacia sobre cada carrocim, para os 10 carrocins. Então pôs 5 carrocins ao lado direito da casa e 5 ao lado esquerdo da casa. E o próprio mar ele pôs ao lado direito da casa para o leste, em direção ao sul. E Irão, aos poucos, fez as bacias e as pás e as tigelas. Por fim, Irão acabou de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, com respeito à casa de Jeová. As 2 colunas e os capitéis em forma de tigela, que estavam no topo das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 capitéis redondos que havia no topo das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 capitéis em forma de tigela, que havia nas 2 colunas. E os 10 carrocins e as 10 bacias nos carrocins, e o único mar e os 12 touros por baixo do mar. E os recipientes, e as pás, e as tigelas, e todos estes utensílios que Irão fez de cobre polido para o rei Salomão, para a casa de Jeová. Foi no distrito do Jordão que o rei os fundiu em molde de argila, entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar todos os utensílios por causa da quantidade tão extraordinariamente grande. Não se averigou o peso do cobre. E Salomão fez aos poucos todos os utensílios que pertenciam à casa de Jeová, o altar de ouro e a mesa de ouro em que havia o pão da proposição, e os candelabros, 5 para a direita e 5 para a esquerda, diante do compartimento mais recôndito, de ouro puro, e as flores, e as lâmpadas, e as espevitadeiras, de ouro, e as bacias, e os apagadores, e as tigelas, e as taças, e os porta-lumes, de ouro puro, e os encaixes para os batentes da porta da casa interior, isto é, o Santíssimo, e para os batentes da porta da casa do templo, de ouro. Por fim, estava terminada toda a obra que o rei Salomão tinha de fazer com relação à casa de Jeová. E Salomão começou a levar para dentro as coisas tornadas sagradas por Davi, seu pai. A prata, e o ouro, e os objetos, ele pôs nos tesouros da casa de Jeová.